Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Jane, serva do Senhor, tenho 48 anos, sou casada, tenho um filho de 14 anos e é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. E eu queria começar pedindo para que vocês abram a Bíblia e se coloquem de pé para a palavra do Senhor. Salmo 18, de 31 a 32. Salmos 18, versículos 31 e 32. Bem no meio da Bíblia, fácil de achar, Salmos. Amém? Já está ali no nosso data show também. Eu estou usando em toda a palavra a versão NVI, então talvez tenha alguma diferença, mas é uma questão de versão só. Na minha versão diz o seguinte: pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? Porque é o Senhor que me reveste de força e que torna perfeito o meu caminho. Aleluia. Baixe sua fronte. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos na sua presença, Senhor, e te pedimos, vem sobre nós nessa noite, Senhor. Nós declaramos nesse lugar o céu aberto, Senhor. Declaramos que o Teu Espírito Santo tem liberdade no nosso meio, Pai. E que em nome de Jesus, todos os ouvidos, tudo que pode impedir que o Senhor o fale hoje, será envergonhado, será derrotado agora em nome de Jesus, na autoridade do Seu nome. Eu levo cativo todo o pensamento aqui e toda a intenção do inimigo, ou intenção humana que queira roubar o que o Senhor tem para nós nessa noite. Seja cancelado agora, em nome de Jesus. Usa-me, Senhor, que da minha boca não saia nenhuma palavra que não seja direto do Seu trono. Obrigada, papai. Amém e amém. Podem sentar. Estou nervosa. De verdade, assim. Eu sei que eu sou um pouco cara de pau no geral, mas eu estou um pouco nervosa. Hoje, pela graça do Senhor, quis o Pai que eu estivesse aqui com vocês, compartilhando um pouco da vida de uma menininha. É uma menininha bonitinha, de perninha grossa, zoiudinha. Essa menininha, ela foi sonhada, era uma filha de um pai mais velho. Meu pai me fez com 65 anos, então vocês têm ideia de quanto eu fui mimada. Né? Essa menininha ali. E essa menininha foi parar num lugar, num jornal. Mas não foi parar no jornal por uma coisa boa. Ela foi parar nas páginas policiais por uma tentativa de homicídio. Meu acidente foi classificado como tentativa de homicídio. Mas hoje, aquela página do jornal ali não faz jus mais ao que o Senhor tem feito na minha vida. Tem uma outra foto. Essa é a minha foto. Essa é a foto da vida abundante que o Senhor tem colocado, apesar das circunstâncias. Aleluia, glória a Ti, Senhor. Eu nasci em São Paulo, sou filha única, como eu disse, em uma família de classe média, uma família abastada, sem maiores problemas. Aos meus 3 anos, o meu pai aceitou Jesus. Então, eu fui criada na igreja, criada dentro da escola dominical, poupada de muitas coisas, paparicada por aquele pai-vô, né? Até que o Senhor deu uma rasteirinha. Meu pai era um fumante. Aos 3 anos, ele teve uma bronquiectasia e, desde então, ele ficou com um problema, aos meus 3 anos, né? Ele teve uma bronquiectasia e ele ficou com um problema pulmonar sério. E o meu primeiro encontro com a realidade da vida foi aos 10. O Senhor levou o meu pai. Já estava em idade mais avançada mesmo, mas já estava há mais de 6 meses com oxigênio em casa. E é engraçado que, apesar de eu saber que o meu pai faleceu, eu cheguei em casa da escola e vieram me contar que ele estava no hospital, depois me ligaram. O Espírito Santo já trabalhou naquele momento. Foi muito tranquilo quando me disseram que seu pai faleceu. E eu senti uma paz e imaginei uma criança de 10 anos. Ele descansou. Porque eu via o sofrimento dele, o quanto era difícil ele ficar vivo com aquele oxigênio.
E ele já tinha cumprido o propósito do Senhor aqui na terra. Então, ali o Papai do Céu já começou a suprir minha vida. Hoje eu consigo enxergar a mão do Senhor desde aquele momento. Aos 13 anos, a minha mãe viúva, bem mais nova que o meu pai, se envolveu com um homem que infelizmente não conhecia Cristo. E isso acabou nos afastando totalmente da igreja. Né? Isso foi com 10, 11 anos, com 13 anos, nós mudamos para Curitiba, de São Paulo para Curitiba. E aí foi em Curitiba que a minha vida realmente se transformou. Em 25 de agosto de 1985, eu sei, muitas de vocês nem tinham nascido. Mas foi em 1985. Eu estava com 14 anos e tinha ido a uma festa de debutante com umas amigas. Como a maioria das adolescentes aqui fazem, né? Uma festa de debutantes. E aí os pais, um pai leva, um pai traz, normal. É o que aconteceu, é o que iria acontecer, ou o que era para acontecer naquela noite. E só que o pai que ia nos buscar, ele pegou no sono. Ele dormiu. E perdeu a hora. E a festa acabou. Né? Aí a gente estava lá na rua, e eu tinha começado com um namoradinho, há uma semana. E esse namoradinho estava na mesma festa. E eu olhei para ele e falei, poxa, nós estamos muito perto da minha casa, era realmente muito perto do salão de festa. Falei, me dá uma carona, me leva para casa. Né? Não ficar aqui, estava um frio, Curitiba, agosto, geada, né? Roupa de festa, a gente estava congelando, falei, me leva para casa. Ele, tranquilo, vamos para casa. Volto a falar para as mais novas aqui, em 1985 não era obrigatório o uso de capacete. Então nem o cabelo eu estraguei, não estou brincando. Não, é porque era um risco maior. Eu estou tentando contextualizar para vocês todas as coisas que o Senhor fez naquela noite. Então, ambos estavam sem capacete porque não era obrigatório. Subimos a moto e fomos em direção à minha casa. Era inverno, geada em Curitiba, 1h da manhã, ruas vazias. Né? Ninguém fica andando no frio. Quem já foi em Curitiba no inverno sabe que aquilo dói. Né? E eu, de roupa de festa, me escondi totalmente atrás dele para não congelar, para fugir daquele vento cortante. Quando mais ou menos a uns 800 metros da minha casa, era uma avenida larga, mão dupla, era mais larga que a nossa 25 de julho aqui, mão que vai e que vem, eu percebi que ele fez uma movimentação estranha. Nós estávamos indo numa mão, ele se direcionou para o meio da pista. E a 1h da manhã, numa avenida larga, sem movimento, eu não vi sentido daquilo. E eu levantei o meu rosto, saí de trás dele, para olhar por que ele tinha mudado o trajeto. E eu só enxerguei 2 faróis redondos. É a última imagem que eu tenho. Dali tudo apagou. Era um carro vindo na direção contrária, se ele estivesse na mão dele. Mas eu não sei qual foi o objetivo, o que ele queria, se era dar um susto, se ele estava bêbado, se ele estava drogado, porque até hoje não se sabe quem foi. Ele passou para a contramão. E como eu já era grandinha, com 14 anos, já tinha 1,70 m, era uma moto pequena, no que ele bateu, ele não... Por isso que eu tenho uma teoria, que ele não queria realmente matar, ele queria assustar, porque ele não derrubou a moto, ele só levou a minha perna. Eu já era grande, perna aberta, moto pequena, a minha perna separou do joelho para baixo na hora. E a moto não caiu, o rapaz continuou andando, ele só torceu o pé, porque eu estava abraçada. A hora que ele percebeu que eu arrastei para trás, ele pisou no chão com a moto andando. Ele torceu o pé. Essa foi a lesão dele. E naquele momento, eu abri os olhos no chão, né? Olhei, estava embaixo de um poste. E olhando para os lados, tentando entender o que tinha acontecido, eu olhei para aquele rapaz, sentado na calçada, chorando, em desespero.
Eu tive um corte na cabeça, e todo corte na cabeça sangra muito, porque estava sem capacete. Né? E ele deve ter olhado eu com o rosto todo sangrando. Do meu joelho para baixo, estava no quintal de um vizinho, já estava sem a perna. A minha coxa haviam 2 fraturas expostas. Ele imaginou, está morta, né? Está morta, é uma poça de sangue, eu vou sentar e vou chorar. Mas ali o Senhor me acordou. O Senhor me trouxe a consciência, mesmo sem capacete, mesmo batendo a cabeça. Porque depois eu vi que minha cabeça estava esfolada, cortando a cabeça. Eu não perdi a consciência, porque o Senhor tinha que me acordar naquele momento para eu chamar a atenção dele. E eu lembro que eu disse para ele assim, me ajuda a levantar. E aí ele olhou assustado, como se tivesse vindo um fantasma, né? Ressuscitou. Eu também creio que eu ressuscitei. Né? E falou, peraí, começou a gritar. Gritar no meio da rua, 1h da manhã, uma rua vazia, pedindo ajuda. Há 34 anos atrás não havia socorro do Corpo de Bombeiros. Né? No máximo, era uma Kombi do hospital mais próximo. Então, não tinha como ligar para o SAMU, não tinha como ligar para os bombeiros para fazer um atendimento adequado daquela situação. Mas, nesse meio tempo, aquele pai que era para nos buscar, ele acordou e foi até lá. E ele estava retornando, porque nós morávamos no mesmo condomínio. No que ele estava retornando, ele encontrou esse rapaz gritando e acenando no meio da rua. Imediatamente ele parou. E quando se deparou, estava a amiga da filha dele no chão. Sem parte da perna, meio acordada, meio falando, E aí eu imagino que deve ter passado na cabeça daquele homem. Né? Mas eu creio que o Senhor já o curou. O Senhor já tirou todas as lembranças. Mas naquele momento, me pegaram no colo. E aí vocês devem imaginar, você devia estar morrendo de dor. Não. Enquanto eu estava no chão, tranquilo, não doía nada. O Senhor providenciou uma coisa chamada adrenalina, né? Que ela libera e você, nas situações mais difíceis, você não sente dor. Mas, a hora que me ergueram do chão, ali doeu. Porque os ossinhos estavam todos quebrados, se mexeram. Então, eu tenho essas memórias. Eu não tenho um plano total daquela noite. Eu tenho memórias, e principalmente pautadas pela dor. E eles me colocaram no colo e me colocaram atrás de um banco de trás de um Gol 2 portas. Era moda, carro 2 portas. Hoje, agora é 4. Né? E antes que o carro saísse, aquele Gol saísse, eu ouvi alguém gritando, pera. Mas aí é tudo meio confuso, né? Mas isso eu enxerguei. Era alguém vindo com o meu pé, com o sapato, para colocar ali para tentarem implantar. O trajeto do hospital não levaria mais de 10 minutos. À madrugada, ruas vazias, mas o pai da minha amiga devia estar muito nervoso, e ele tirou a lente para dar aquela cochilada, e ele também não enxergava. Ele levou 35 minutos para eu chegar no hospital. À mesma época, um toureiro levou uma chifrada na arena, na mesma área, porque a nossa veia aorta, ela chega nas nossas pernas e ela bifurca. Ela chama-se ilíaca. Então, é uma veia calibrosa. E ele não saiu da arena. Ele levou uma chifrada e da arena ele não saiu. Ele morreu de hemorragia. Eu, com 14 anos, 44 quilos, levei 35 minutos para chegar no hospital. Segundo milagre da noite. Eu tenho pequenas lembranças daquela situação do hospital. Mas eu lembro quando me tiraram do carro, porque novamente eu senti dor. Mas eu não perdi a consciência. Cheguei lá dando meu nome, meu telefone, meu endereço e falando, não avisem minha mãe. Ela vai ficar muito preocupada. Mas eu só escutava um alvoroço ao meu redor, sangue, soro rápido, e sem entender muito aquilo.
Lembro de cortarem minhas roupas, lembro novamente de mexerem comigo, me colocarem na mesa de raio-x gelada, raio-x, porque não havia tomografia nem ressonância naquela época. E eu tenho esses lapsos de memória, esses partes de memória por causa da dor. Lógico que chamaram minha mãe, né? Imagina assim, não. Chamaram minha mãe, explicaram que a filha dela ficaria pelo menos uma semana na UTI. Pediram que ela assinasse um termo, isentando o hospital de qualquer responsabilidade sobre minha vida, e deram um camante e mandaram ela embora. 9 horas de cirurgias depois, estava eu num quarto comum, sem nenhum aparelho, só com acesso, consciente dentro do possível por causa das medicações, mas o terceiro milagre, sem UTI, sem sequela, sem traqueostomia, raciocinando, apesar de ter cabeça batida em vários lugares. E naquele momento no quarto, que eu tenho a primeira memória de eu estar sozinha, de eu olhar, não tinha ninguém ao meu lado, eu tentei mexer a perna, né? Deitada. Primeiro eu arranquei um micropore que tinha na minha testa. Tinha os pontos, eu falei, o que é isso? E tá, quase que arranquei os pontos. Né? Mas aí eu percebi que era um curativo, e aí logo em seguida, não consigo mexer a perna. Aí eu lembro que pensei claramente assim, deve ter quebrado, certamente. E aí eu passei a mão. No que eu passei a mão, a minha amputação, quando eu saí do centro cirúrgico, já foi nessa altura. Eu tive uma desarticulação de quadril, então não foi só a perna. Eu perdi o meu quadril do lado direito inteiro. Então eu perdi 25% do meu corpo. E naquele momento que eu passei a mão, eu escutei uma voz audível, eu estava sozinha no quarto, mas eu pude ouvir claramente um sussurro no meu ouvido. Foi preciso. E essa frase é o que o Senhor disse, e que até hoje tem bastado na minha vida. Foi preciso. Daquele momento em diante, eu pude experimentar a doce e graciosa presença do Senhor. Comecei ali a desfrutar da suficiente graça a cada dia, para tudo que eu nem imaginava que teria pela frente. Nesse período do hospital, foram 2 meses e meio de hospital. Foram 8 hemorragias, meningite bacteriana, infecção hospitalar, fístula de bexiga para as pessoas que têm de área médica aqui. E eu pesava 44 quilos. Né? Eu era o João Pedro, para quem conhece. Eu era o João Pedro. E fiz 15 anos naquele hospital, numa maca. Na época, o caso foi tão difundido e tão assustador que eu fui parar no jornal. Né? Ninguém esperava que eu sobrevivesse. Nem os médicos não tinham expectativa, porque não havia caso médico que eles pesquisassem para saber o que fazer. Mas o que eu quero dizer hoje aqui para vocês é que nenhuma personalidade forte, nenhum lar que eu fui criada, num lar saudável, num lar cristão, nenhuma característica humana me prepararia para o que eu estava passando e ainda o que eu ia viver no meu dia a dia. Mudar de uma menina bonita, que sonhava em ser aeromoça, para ser deficiente, não estava nos meus planos e nada teria me preparado para isso. Eu era a menina que chamava atenção porque era bonita. Aí eu comecei a chamar atenção porque eu era sem perna, porque eu era aleijada. E não havia preparação psicológica nem lar que me prepararia para isso. Mas ainda haveriam mais, até hoje, e é a última também, em nome de Jesus, 29 cirurgias. Internações clínicas. Como que alguém, por força natural, por força humana, poderia estar preparado para isso? É impossível. Ninguém tem essa natureza. Mas o Senhor já tinha sido preparado. Aquela menina de 15 anos saiu do hospital
E o Espírito Santo ministrou. Lógico que eu tive medo, né? Eu tive medo de ficar em pé, por exemplo, porque eu não imaginei que minha perna fosse aguentar. Eu tive medo de andar de muleta, né? Eu tive medo. Mas o Senhor me preparou e já ministrava o meu coração. Porque me compraram uma cadeira de rodas, imaginavam que eu iria realmente ficar limitada, que a minha vida teria parado ali. Mas eu fui cercada de amigos durante aqueles 2 meses e meio de hospital. Era muita gente, era muita atenção. Mas quando eu fui para casa, as pessoas começam a ter sua vida. As pessoas começam a ter os seus afazeres. Eu não tinha mais aquela atenção. E aí o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração a seguinte coisa. Se você ficar em casa, chorando, reclamando, ninguém vai chegar perto de você. Sai para fora. Busque a tua alegria, a alegria que eu te dei. E foi isso que eu fiz. Difícil? Sim. Com medo às vezes? Sim. Mas aquela atitude talvez tenha pautado o resto da minha vida até hoje. Porque se eu tivesse me feito de coitadinha, se eu tivesse ficado parada, e ninguém ia me julgar. Certamente ninguém ia me julgar. Não, coitada, olha ali a situação dela, olha como ela está. Ninguém ia dizer que eu estava errada, que eu ia ser vítima. Não, eu era vítima. Eu não estava me fazendo de vítima. Mas eu não deixei que a circunstância me parasse. Menos de 5 anos depois, eu fiz 15 anos no hospital, aos 18 anos, o Senhor me presenteou com o Toninho. Quem me conhece sabe, é um homem que o papai separou para mim. É o maior presente que Deus poderia me dar, é o meu marido. É um homem dedicado à família, é um homem que me aguenta, porque eu não sou fácil, né? São 29 anos aí. É um homem que Deus colocou para ser o pai do nosso filho. É um homem que Deus colocou para pastorear o nosso lar. Então, eu louvo a Deus pela vida do Toninho. E que talvez, se eu tivesse ficado coitadinho, ele não teria tido espaço para chegar perto de mim. Muitas vezes as pessoas acham, porque quando você vê alguém deficiente ou alguém numa cadeira de roda, as pessoas olham e montam uma história. Né? Vamos imaginar, não, ela deve ter ficado assim. Depois estava casado, aí coitada, né? Ele teve que ficar com ela. Ah, vocês estão rindo porque quem não me conhecia deve ter imaginado isso. Eu sei, não tem problema não. Mas ele me escolheu assim. Desse jeito. Com todos os problemas. Ele era amigo. Então ele sabia de perto aonde ele estava se metendo. Ele sabia o que ia ser a vida comigo, que não ia ser fácil. Né? Mas o Senhor já tinha ele separado para mim. E dessa união surgiu outro milagre, 14 anos depois. Hoje o milagre tem 1,85 m. Né? O João Pedro, quem conhece, o Magricela. Este sim, nenhum médico acreditava que viria. Como é que uma gestação pode ser feita sem um osso do quadril, sem um ilíaco, sem metade de um púbis? O João Pedro foi gerado em pele. O meu lado direito não tinha nada que o segurasse. E quem vê minhas fotos hoje de grávida, eu fiz algo, né? Quem vê minhas fotos de grávida imagina que você não tinha sofrido acidente ainda? Não, já. A minha barriga estava perfeita. Eu achava que ela ia para o lado, que eu tinha que fazer uma tipóia para segurar ela, mas nada. Nada, não precisou de uma tipóia, né? Imaginei. E aí Deus ministrou uma outra coisa no nosso coração. O meu e do Toninho, porque o Toninho tinha medo que eu morresse. Mas Deus ministrou claramente, se eu comecei o milagre, eu vou até o final. Aleluia. Posso dizer que muitas vezes não é fácil, não. Às vezes cansa. Às vezes cansa de ficar doente, às vezes cansa de ir para o hospital, às vezes cansa. Mas passa. Aquela música que o choro dura uma noite, passa.
como no ano passado, quando eu recebi um diagnóstico de câncer de mama. Pois é, eu estou sob tratamento de câncer de mama. Mas até aí eu vejo o agir de Deus. O diagnóstico foi tão precoce que o médico tirou um pedaço de tecido da minha mama para um outro procedimento que eu haveria fazer, eu emagreci muito, né, 40 quilos. E aí eu fui ajeitar o que tinha sobrado, né, para colocar no lugar. Não adianta emagrecer, vamos ajeitar. E nesse procedimento o médico tirou tecido. E esse tecido, esse 1 centímetro que ele tirou, foi a mão de Deus mostrando para ele que ele tinha que tirar ali. E nesse 1 centímetro, na biópsia, foi diagnosticado um câncer de mama a nível celular. Isso é um milagre. Isso não existe. Eu fui fazer meus exames de controle semana passada e no ultrassom de mamas, o médico radiologista olhou para mim, eu expliquei a situação para ele ter mais atenção à mama esquerda. Ele olhou para mim no final do exame e falou, não, está tudo bem. A senhora teve muita sorte, né? Falei, não, no meu caso não é sorte. No meu caso é a providência do Senhor, porque o Deus quem eu sirvo me livra de todas as coisas. Aleluia. Eu podia continuar falando aqui, vocês não têm ideia, nesses 34 anos, de quantas vezes o Senhor me livrou da morte. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para falar de outra coisa. Como diria o pastor Aloysio, essa é só a introdução. Né? O Senhor me trouxe aqui para falar de alegria, de como somos perfeitas e perfeitamente sonhadas e planejadas pelo Senhor. E que não podemos deixar nada, nem ninguém, roubar os sonhos que o Pai estabeleceu para nós. Por que aconteceu comigo? Não tenho essa resposta. Não me preocupo com ela, de verdade. Nunca foi uma coisa que me tirou tempo em pensar o porquê acontecer comigo. Mas eu sei que fui criada com o propósito de louvar e engrandecer o Senhor. Isso é que é importante. Como vocês foram criados. E que o Senhor, com a sua infinita bondade, me tem dado algo extremamente importante. Muito mais importante, talvez, até que a minha perna. Contentamento. O Senhor tem dado contentamento. O contentamento é a maior aceitação de nós mesmos. É você estar satisfeita com o que você vê no espelho. É você olhar para as suas gordurinhas e aceitá-las, ou não. Eu não aceitei, fui lá e dei um jeito. Mas eu era feliz gordinha, de verdade. Não me incomodava aquilo, eu não deixava de fazer nada. Eu usava regata com aqueles braços deste tamanho. Não tinha problema, não me incomodava. Como não me incomoda, eu vou para a praia hoje, do jeito que eu estou. Eu viro atração, mas também não me incomoda. As crianças ficam encantadas, elas chegam a entrar dentro d'água atrás de mim. Mas não me incomoda, porque o Senhor tem dado contentamento. A aceitação de nós mesmas, a aceitação do nosso ambiente, do que passamos no dia a dia, do nosso passado e do nosso futuro. Isso é contentamento. Contentamento com o que temos não é uma busca meramente humana, é profundamente difícil. Não é simplesmente, vamos dizer, não, eu vou estar satisfeita, vou ser forte. Não funciona assim. Ela exige recursos espirituais encontrados apenas no Espírito Santo que habita em nós. E hoje, o Senhor vai mostrar a cada uma de nós como é que a gente pode tomar posse desses recursos. Como é que a gente pode viver uma vida de contentamento e alegria. Amém? Quem tem expectativas hoje para sair diferente do que entrou? Em nome de Jesus. Primeira coisa. E aí eu volto lá, aquela menina que saiu do hospital com medo de ficar em pé e que o Espírito Santo ministrou para que fosse. Que não adiantava ficar parada na cama. A primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração para essa noite foi a nossa postura diante da dificuldade.
Em Ezequiel, se vocês quiserem abrir, ou se o Data Show for lá, Ezequiel 2, 1 e 2. Ezequiel 2, versículos 1 e 2. Ali, por exemplo, Ezequiel estava exilado, lá se sentindo abandonado, cabisbaixo, coitadinho, o Senhor não me ouve. E aí o Senhor chega e diz para Ezequiel: filho do homem, fique em pé, que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Deus não fala a homens caídos. Deus não fala a mulheres caídas. Deus não tem nada a dizer a não ser: levanta-te, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. E enquanto nós não levantarmos, não atendermos o pedido dele, ele continuará repetindo esse mesmo apelo: levanta-te, mulher, eu te fiz vitoriosa, eu sonhei planos maravilhosos para você, eu não sonhei para você se achar menos que nada, te sonhei princesa, levanta-te, mulher, passa um batom. E a gente, quando entende essa ordem, a gente acaba abrindo o coração para reconhecer que estamos sentadas, acomodadas espiritualmente. Né? Quando a gente está sentadinha, a gente está bem acomodada. E às vezes, pior, nós estamos dormindo, deitadas espiritualmente, nas nossas lamentações e murmurações. Mas só quando levantamos, temos o imediato auxílio do Espírito de Deus. Nossa postura diante das circunstâncias deve ser ficar em pé. Não deixe aquela situação te derrubar, querido. Não deixe nada que ninguém diga, não deixe que o inimigo te derrube. Ou pior ainda, nós temos um inimigo que às vezes a gente não consegue lidar com ele. Somos nós mesmos. Eu tenho uma frase que quem anda comigo sabe, que o diabo às vezes tem as costas largas. Porque é mais fácil colocar a culpa no diabo, porque o inimigo fez isso comigo, do que assumir a nossa responsabilidade e dizer: não, isso não é para mim. Essa não é a minha vida. Eu não vou me sabotar mais. Então, o primeiro passo diante do problema é se colocar em pé. Com a certeza que somos filhas amadas do Pai. E que esse Pai é quem vai nos sustentar e nos defender. Amém? Outra coisa. Segundo passo que Deus ministrou no meu coração. Gratidão. Uma qualidade difícil nos dias de hoje. O povo se fecha, a gente não conhece mais ninguém, a gente não divide mais as nossas coisas, a gente não pede mais ajuda por causa do orgulho. Mas a gratidão começa quando reconhecemos quem Deus é e aquilo que Ele fez. Na soberania dEle, Ele mandou o seu Filho e veio aqui e nos redimiu de todo pecado, independente do que nós fizemos. Em Filipenses 4, 11 e 13, é um texto bem conhecido. Filipenses 4, versos 11 a 13. Paulo nos mostra, Paulo foi um cara que sofreu. Você olha a história de Paulo e fala: cara, como é que pode acontecer tanta coisa uma em cima da outra, né? Meu Deus, é um cara que ali eu diria que o perrengue dele foi feio. Mas ele mostra aqui nesse texto como sermos gratos em todas as ocasiões. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome. Seja tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquilo que me fortalece.
Aleluia. O tudo posso vem depois disso, tá, gente? Não adianta pegar o tudo posso separado. Não. Né? A gratidão faz parte de tudo posso. O reconhecimento de quem Deus é nas nossas vidas. E da onde Ele nos tirou. E do que Ele sonhou para nós. Faz que nós possamos tomar posse dessa palavra. E ela seja viva na nossa vida. A vida em si é uma dádiva graciosa de Deus. E essa é a base de toda a gratidão. Não se esqueçam de dar valor às bênçãos diárias. Às vezes nós focamos nos problemas, nós focamos nas situações adversas, nós focamos em... Porque quando a gente tem problemas, a gente deixa de olhar para o que Deus tem feito. Parece que o problema toma conta da nossa vida. Parece que aquela situação nos tapa os olhos. E a gente esquece do que Deus faz todo dia. Eu tenho certeza na vida de cada uma de nós. Um espírito e um coração agradecido são partes essenciais da vida de uma cristã. A mulher grata tem um coração cheio de louvor, alegria e glorifica o nome do Senhor. Um coração grato traz consigo inúmeras bênçãos e faz de nós um canal para abençoar outros. Tenham isso em mente. Mantenham-se gratas, porque a maior vitória o Senhor já deu a cada uma de nós. Amém? Agora, o terceiro passo. Estou terminando. Alegria. Todo mundo acha que a alegria, você tem que se sentir alegre. Você tem motivos para estar alegre. Né? Os motivos externos têm que te alegrar. Se o externo não te alegra, você não consegue ser feliz. Mas a palavra alegria é citada na Bíblia 150 vezes. Ela é extremamente importante. A alegria vem de Deus como resultado da fé e da obediência. Em Romanos 15:13, Paulo, falei o cara, eu gosto do Paulo, novamente nos ensina que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Então a sua confiança nele te traz alegria e paz. A alegria está ligada diretamente com a intimidade e a perseverança na caminhada do Senhor. O propósito da alegria é proporcionar bênção a nós. A alegria nos capacita a valorizar as bênçãos dadas por Deus e assim repartir com os outros. A alegria é um fruto do Espírito para aqueles que caminham em fé. Lembre-se, ninguém gosta de ficar ao lado de pessoas amargas, mal-humoradas, murmuradoras. O Senhor me lembrou disso lá há 34 anos. Ninguém gosta. As pessoas suportam por um tempo, depois. Né? Então, tudo tem limite. Né? A nossa paciência do Senhor, não. Mas a nossa paciência, às vezes, a gente não é dominado pela compaixão que o Senhor tem por nós. Então, entendam isso. Que pessoas amargas, mal-humoradas, derrotadas, afastam os outros. Afastam a alegria. Afastam o Espírito Santo. E para aquelas que ainda duvidam, tem uma ordem explícita. Em Filipenses 4:4. Uma ordem clara. Não tem senão, não tem condição, ela é clara. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então é preciso crer que Deus tem dado tudo para nós. Tudo para cada um que nós precisamos para viver cada momento de dificuldade. Mas se nós encararmos essas tragédias que acontecem nas nossas vidas, eu não posso dizer que não foi uma tragédia. Foi. Né? Aos olhos de muitas pessoas, a vida teria parado. Mas eu nunca encarei como uma tragédia. Se você encarar a situação da tua vida como uma tragédia, ela será uma tragédia sempre. Não há como lutar contra você mesma, se você está declarando isso. Mas se você encarar com postura, primeira dica lá, postura, levanta-te. O Senhor não fala com mulheres caídas.
Levanta-te, toma posse de quem você é em Cristo. Se você encarar com gratidão, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado, porque apesar da dificuldade, o Senhor tem dado livramento, porque apesar da dificuldade eu estou aqui. E alegria, obrigada, Senhor. Obrigada porque eu posso estar aqui hoje ouvindo a Tua palavra. Porque eu posso estar aqui hoje feliz. Não estou num hospital, não que as pessoas não possam estar, eu era uma doente alegre. Mas você está aqui. Glória a Deus por isso. Alegria, as coisas vão acontecer. Se você tiver essas 3 posturas. A postura, a gratidão e a alegria, as coisas vão acontecer. Das coisas que o Pai planejou para cada uma de nós. E é por isso nessa noite que eu queria... Não vou precisar, pastor. Que eu queria pedir para vocês. Pedir para o louvor subir. E pedir para vocês examinarem. Enquanto o louvor ministra uma canção. Examinarem no seu coração. O que tem roubado o que o Senhor tem para você? Porque os planos que Ele tem para você são perfeitos. Por que eles não estão acontecendo? Por que apesar de você estar na igreja, de você estar aqui, de você declarar a fé, por que eu não consigo esse contentamento? Porque você foi planejada para o Senhor para isso. Quando o Senhor fez o desenho da pastora Tânia, quando Ele imaginou que ela seria alegre, imaginou que ela seria feliz, uma mulher virtuosa, uma princesa do Pai. Quando Ele imaginou cada uma de vocês, nenhum pai, quem é mãe aqui sabe, nenhuma mãe, nenhum pai, pensa e imagina com seu filho coisas ruins.